Durante a minha semana de trabalho, tem um dia da semana que eu me desloco da minha cidade para outros municípios para realizar os atendimentos psicológicos, principalmente daquelas pessoas que não podem no momento, não conseguem realizar na modalidade online. E eu gosto muito desse dia, porque é um dia que eu saio da minha cidade, é um dia que eu vou dirigindo, eu vou curtindo a paisagem, eu vou curtindo as outras pequenas cidades que tem no caminho, vendo essa nova configuração social das pessoas saírem menos, das pessoas estarem menos na rua, no comércio. Vou ouvindo aquela música que eu gosto bastante. Enfim, é um momento onde eu vou curtindo essa viagem. E na semana passada, enquanto eu fazia esse trajeto, coloquei numa pastinha de músicas mais antigas e uma das músicas me chamou muita atenção, uma frase que me fez pensar sobre a nossa vida, sobre esse momento atual, sobre algumas coisas nossas enquanto humanos. A música era do Roberto Carlos e da Jennifer Lopez e tem o nome de Chegaste. A parte da música, né, Jennifer Lopez, ela canta necessitaste de um amor sincero. E essa frase me tocou de um jeito que eu fiquei pensando, poxa, como a gente está necessitado de amores sinceros nos relacionamentos de casal, nos relacionamentos familiares, de amizades, de colegas, de comunidade, né? Como a gente está necessitando de amores sinceros na nossa vida, no nosso cotidiano. E fiquei pensando naquelas pessoas que a gente encontra e que gostam da gente pelo jeitinho que a gente tem, pelo nosso jeito de ser, pelas nossas características mais pessoais, que gostam de nós naquele dia que a gente está de bom humor ou de mau humor, independente de como somos, se somos tímidos, engraçados, extrovertidos ou não, pessimistas, otimistas, gordos ou magros. Aquelas pessoas que estão com a gente ao longo da vida, estão conosco porque gostam de estar, que gostam da nossa identidade, de quem somos, né? E não simplesmente se aproximar da gente por intenções outras que não seja se relacionar com as minhas características mais pessoais, mais marcantes de ser, de existir que eu tenho. Tenho descoberto, né, na minha vida muitas relações sinceras e outras nem tanto. E eu fiquei pensando, e não se trata de um problema das pessoas, né, se aproximar de mim ou por outras intenções. Não se trata disso, mas do quanto eu estou consciente, conheço as minhas características mais pessoais para então saber como eu vou me relacionar com o outro. Vou dar um exemplo. Descobri uma característica minha, que é a característica de solicitude. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros, que gosta de estar presente, de dar atenção quando alguém precisa. Mas essa característica eu acabo me relacionando com ela de um jeito em que as pessoas poderão se aproximar de mim pelo simples fato de que em alguma coisa eu vou poder ajudá-las. Isso não tem a ver, no meu caso, né, com as pessoas em si, como elas se aproximam de mim, mas de eu me dando conta desta característica que existe no meu jeito de ser, como eu vou me relacionar com esta informação em mim para que eu consiga me relacionar com as pessoas, sabendo reconhecer os meus limites e reconhecer a intenção da outra pessoa e poder fazer uma ponte entre mim e ela de uma forma que consigamos aí estabelecer um contato sincero. E esta questão, esse problema em si, não vai estar na intenção das pessoas, mas o quanto eu estou consciente da minha identidade, das minhas características mais pessoais, para que, conhecendo elas, eu possa estar com as pessoas de um jeito relacional saudável, tanto a mim quanto a elas. Eis aqui um dos grandes desafios, né? Reconhecer em nós as nossas características mais pessoais para estar com o outro e nos relacionarmos com
as características mais pessoais do outro sem impor condicionalidades e possibilitando, inclusive, que o outro se desenvolva, que o outro se identifique no seu jeito e maneira de ser a partir da nossa relação sincera, verdadeira, consciente do nosso jeito de ser. Para Carl Rogers, ser o que realmente se é implica em alguns componentes. Um deles é a nossa disponibilidade para conhecermos e estarmos conscientes das nossas experiências e estabelecermos uma relação amigável, uma relação próxima, afetiva conosco mesmo. E isso é uma construção. Vamos podendo fazer ao longo da nossa vida, nos darmos conta, nos apercebermos das nossas características, às vezes não é tão fácil. Pode ser, inclusive, muito difícil em algumas situações. Nós temos uma tendência de escondermos algumas características, algumas sensações, emoções, algumas experiências que nos despertam algum sentimento que nós podemos nos sentir ameaçados por ele. Então, leva-se tempo para a gente ir descobrindo, quais são essas características mais pessoais e como eu me relaciono com elas, mesmo aquelas mais ameaçadoras para mim. E a partir desse movimento de eu conseguir estabelecer uma relação mais próxima, amigável, consciente de mim, das minhas experiências, do que eu sinto, de quem eu sou. Um próximo movimento é que a gente consiga também reconhecer no outro a experiência do outro. É quando nós conseguimos ser empáticos, quando a gente consegue ver no outro as suas características e aceitá-las do jeito que elas se apresentam, de acordo com o seu contexto de vida e formação de pessoa. Nas nossas relações interpessoais, de maneira geral, nós temos um impulso, de querer que o outro se adapte ao nosso jeito, de esperar que ele um dia mude e faça da mesma forma que a gente faz, e vivemos um pouco nessa expectativa de que um dia o outro vai conseguir se adaptar ao nosso jeito de ser. Imaginem isso numa relação de casal, por exemplo, onde se espera que um se adapte ao jeito do outro para daí combinar e aí vai dar certo. Mas isso, quando eu faço isso, e a gente geralmente faz, eu acabo por impor que o meu jeito é o melhor, o meu jeito de fazer as coisas, minhas características são melhores que as suas, por isso você tem que se adaptar às minhas e vice-versa. E acabamos por atropelar o nosso processo pessoal e o processo do outro enquanto pessoa. É somente quando eu tenho consciência de mim, de quem eu sou, das coisas que eu sinto, de quais são essas características mais pessoais que fazem parte do meu jeito de ser, que será possível eu também reconhecer no outro que existe um jeito de ser diferente, com características diferentes, que se relacionam com a vida e lida com o seu cotidiano também de maneira diferente. Inclusive sente em proporções diferentes, vive as emoções de jeitos diferentes. Essa disponibilidade de me conhecer, saber mais de mim, estar mais consciente das minhas experiências, do que eu sinto, de quem eu sou, parece ser uma das chaves de aprendizagem dos relacionamentos. Quanto mais consciente de mim, talvez mais consciente do outro eu também estarei. E podemos descobrir que é possível aprender um com o jeito do outro a se relacionar sem impor condicionalidades, mas sempre em desenvolvimento para construir relações mais afetivas, amigáveis, mais sinceras e verdadeiras na nossa vida. Começamos assim a construir, a partir de uma relação autêntica conosco, um processo de relações mais genuínas e autênticas com o outro e também um processo de empatia, de reconhecer o que se passa com o outro a partir de quem eu sou.